obrigada, Henrique. Antes de continuar, presidente, gostaria de cumprimentá-lo pelo gesto em permitir que a sociedade civil e os movimentos sociais acompanhassem esta reunião, acompanhassem o nosso voto, acompanhassem a nossa discussão ao longo desse dia. Muito obrigada por esse gesto, presidente. Seguindo, então, a leitura do nosso voto em separado, passamos, então, a testemunhar uma série de ofensivas antigênero e uma série de investidas reacionárias contra as políticas de diversidade sexual e de gênero, a maioria delas organizadas a partir de uma retórica religiosa cristã, ou seja, ações desenvolvidas no âmbito das políticas públicas em confrontação ao Estado no intuito de destruir políticas consolidadas em governos que reconhecem a igualdade de gênero. 2. Desqualificar programa, legislações, ações com perspectivas de gêneros e afirmação da diversidade sexual. Esse campo específico da ação estatal, gênero, sexualidade e direitos humanos, foi particularmente comprometido pela repolitização do religioso. É neste contexto de destruição sistemática da democracia e de ativismo religioso fundamentalista na política institucional que se insere o voto do relator, deputado Pastor Eurico. O projeto de lei número 580 de 2007, que aqui se discute, trata-se de mais uma investida reacionária da extrema-direita contra as existências LGBTQIA+, e contra as conquistas políticas fundamentadas nos direitos humanos e na diversidade de gênero e sexualidade. Tal voto, apesar de precário juridicamente, é mais uma peça legislativa que exibe de forma exemplar a lógica estrutural das intervenções políticas da extrema-direita religiosa. Mais uma peça-chave do repertório, do recurso e da retórica do ódio à diversidade. No país onde uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada a cada 34 horas, sociedade que mais comete crimes violentos e hediondos contra as pessoas LGBTQIA+, no mundo, o relatório apresentado pelo deputado Pastor Eurico é uma deveras, um escárnio e um explícito ataque contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+. Além de defender a retirada de direitos já adquiridos pela população, procedimento antidemocrático e inconstitucional por excelência, o voto do relator precede por episteme fascista, isto é, imaginação, idealização, moralidade e afetividade totalitárias. E atualiza dispositivos discursivos que reforçam a violência, a discriminação e a segregação social, como se nota. De categoria de subhumanidade. No curso do voto, o relator defende que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano, sem apresentar qualquer fundamentação histórica, filosófica ou jurídica que sustente o que seria a tal verdade do ser humano. Assentando-se, portanto, no argumento de ordem metafísica e transcendental, o relator pressupõe e defende a existência de uma classe de humanos que seriam verdadeiros e, por consequência, uma hierarquia e uma divisão entre verdadeiros humanos e subhumanos, cabendo aos últimos a morte social ou a alienação em relação aos direitos e à proteção do Estado. Tal argumentação de aspiração fascista opera para normalizar uma justificativa violência hedionda contra corpos LGBTQIA+, uma vez que estes residiram fora dos enquadramentos de humanidade, podendo ser tratados como não humanos, subhumanos, monstruosos, animalescos, por fim, matáveis. B. Da categoria de antinatureza. Outra argumentação problemática do voto restringe a relação social do casamento, sempre histórico e politicamente condicionado, à sua finalidade biológica e procriadora. Nas palavras do relator, abre aspas, o que se pressupõe aqui é que a palavra casamento representa uma realidade objetiva e atemporal que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo, fecha aspas. Novamente, desconsiderando qualquer concepção histórica, científica, filosófica sobre as dinâmicas orgânicas da própria noção de natureza e abstraindo, inclusive, a existência realmente de pessoas, famílias, que por diversas razões, objetivas ou subjetivas, não podem ou não querem procriar. O argumento do relator sobredetermina todas as relações políticas, sociais, culturais e jurídicas a noções antiquadas, precárias, reducionistas e quase teológicas da natureza da biologia humana. O voto submete a realidade social a uma perigosa divisão entre o natural e o antinatural, onde aquilo, o natural,
seria determinado por uma entidade ahistórica e atemporal, o que concretamente, como se sabe, significa que será decidido pelo poder político daqueles que conceituam o que é natural ou não. C. Estou me ouvindo no celular. C. Da cidadania LGBTQIA+, como heresia, a categoria do anticristão operando no interior de uma democracia teoricamente laica. Seguindo uma lógica de destruição de princípios básicos da construção democrática moderna e de qualquer razoabilidade do debate público, o relator articula sua argumentação a partir de conceitos explicitamente religiosos, não sem deixar de expressar certo cinismo retórico ao sugerir respeito à laicidade. Em suas palavras, direitos civis da população LGBTQIA+, devem ser retirados porque, abre aspas, o Brasil, desde sua Constituição e como nação cristã, embora obedeça ao princípio da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrente da cultura de seu povo e do direito natural. Fecha aspas. Neste sentido, toda lei feita pelos homens tem razão de lei, porquanto deriva da lei natural. Neste momento do discurso, finalmente, torna-se evidente a estratégia política do voto. Trata-se de utilizar processos e poderes institucionais do Estado. Sua função legislativa, no caso de impor uma certa perspectiva moral do cristianismo ao corpo dos indivíduos e das populações, garantindo assim a hegemonia cultural, social e política de uma certa perspectiva moral e religiosa sobre toda a sociedade brasileira. O projeto em debate pretende de fato e de direito, independente da dissimulação e do jogo retóricos que se propõe fazer com argumentos pseudo-jurídicos ou pseudo-científicos, contestar a democracia e seus processos institucionais para expandir o controle moral e político de uma certa visão de cristianismo sobre a sociedade. Trata-se de mais um evento de tentativa de recristianização das esferas públicas, da cultura, da política, e queira conferir a estes termos. Manifestamo-nos por um Estado que seja capaz de garantir, proteger e afirmar a dignidade e a singularidade de todas as pessoas, sem discriminação de cor, raça, etnias, povos, sexualidade, gênero ou religião. Por um Brasil afetivo, acolhedor, cuidador, solidário e generoso com a alteridade. Por uma democracia que celebre a diversidade e a pluralidade de expressões culturais e formas de vida de todo o povo brasileiro. Por, em Estado realmente laico, e que seja capaz de afirmar a legitimidade de todas as formas de espiritualidades e religiosidades, sem privilegiar o cristianismo em detrimento das demais experiências de fé e de não fé existentes no Brasil. Por um Brasil de profundo respeito ao sagrado de todos os povos e à sacralidade dos próprios povos plurais que honram o nosso território comum. O Brasil é espaço social diverso e não pode ser reduzido à propriedade moral de nenhuma religião particular que seja. Por uma decolonização dos corpos, dos afetos, das políticas, dos sexos, dos gêneros, das crenças, dos credos. Por liberdades individuais e políticas, por liberdade e proteção ao amor, seja ele como for, por igualdade de direitos, igualdade radical entre todas as pessoas, por justiça social, racial, sexual e de gênero para todas as pessoas, pelo direito de amar e constituir famílias plurais, por uma sociedade plural, diversa, celebrativa e pacífica, pelo direito à existência e à celebração política do amor entre pessoas LGBTQIA+, por um Brasil livre do ódio e cheio de amor. Desta maneira, nosso voto é pela rejeição do projeto 5.167 de 2009 e pela aprovação do projeto de lei 580 de 2007 e dos demais apensados na forma do substitutivo em anexo. Deputado Pastor Henrique Vieira, deputada Érica Hilton, tem um substitutivo para fazer a leitura, presidente, ou dispensa a leitura? Então, dispensa a leitura do substitutivo. Obrigada, presidente.